Boa noite a todos. Vamos dar início a mais um Evangelho da Casa de Francisco, da Sociedade de Estudos Espíritas da Casa de Francisco. Peço, por favor, só que me digam se o áudio está ok. Bom, é uma alegria muito grande estar novamente aqui com vocês, mesmo que seja virtualmente, né? Hoje, o evangelho escolhido foi o capítulo 5º, que é Bem-aventurados aflitos, e o item escolhido para conversarmos um pouco é o item 11, Esquecimento do passado. Só gostaria que me dessem um ok, se o áudio está bom, por favor. Zuleide, Cristina Chaves, boa noite. Estão ouvindo bem? Ok, vamos então dar início aos nossos comentários. Paz e bem a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Como eu disse antes, hoje vamos falar sobre o item 11, Esquecimento do Passado, do capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos. Uma das premissas da doutrina espírita é que nós somos seres imortais e que nós já tivemos várias e várias vidas, várias encarnações. Partindo desse princípio básico, muitas pessoas, principalmente aquelas que têm um primeiro contato com a doutrina, sempre se perguntam se há a reencarnação, por que que nós não lembramos naturalmente, espontaneamente, das nossas vidas anteriores, das nossas vidas passadas? Na realidade, é uma bênção e um presente divino esse esquecimento, esse véu que nos atravessa no momento em que nós adentramos no mundo físico, no mundo corporal. Porque Deus ele nos dá a nossa consciência, os nossos instintos, as nossas tendências, para que a gente possa trabalhar o nosso adiantamento. No livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos fala um pouco também sobre a impossibilidade fisiológica de termos essas lembranças no momento em que nós adentramos ao mundo corporal. Então, ele diz que no ato do revestimento de um novo organismo, né, o ser ele tem um envoltório material que se sobrepõe ao envoltório fluídico. Nesse momento, esse envoltório corporal, físico, ele age como se fosse um apagador, apagando todas as nossas lembranças. Isso acontece por causa é uma consequência da menor vibração, né? Da diminuição do estado vibratório, quando nós entramos no mundo corporal, no mundo físico. Toda vez em que nós tomamos posse de um novo corpo, de um novo cérebro, novo, isento de imagens, nós nos achamos na impossibilidade de exprimir as nossas recordações de vidas pretéritas, de vidas passadas. Na realidade, esse mergulho na carne, até para os espíritos superiores, os espíritos mais evoluídos, vamos dizer assim, não superiores, mas os espíritos mais evoluídos, constitui sempre uma limitação. Eu costumo dizer que nós sabemos que já tivemos várias vidas. Nós que estamos aqui agora, nesse momento, com certeza tivemos muitas vidas, de um modo geral.
Sabemos também que o nosso propósito, né, de nos reencarnarmos é o propósito de progredir, é o propósito de evoluir, né? E se nós ainda estamos hoje, depois de tantas vidas, nós ainda nos encontramos no estado atual de evolução que nós nos encontramos, onde nós estamos batalhando ainda e lidando com as nossas mazelas, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade, com a nossa falta de amor. Então, se nós já tivemos N vidas, várias vidas, e ainda aqui nesse momento, nos deparamos com esse quadro de dificuldades e vivemos num planeta de expiação e prova, que, no meu entender, está longe de se transformar num mundo de regeneração. Então, imagina, né, o que foi nossas vidas passadas. Daí nós podemos imaginar, né, o que nós vivemos anteriormente. De acordo com o pressuposto da doutrina, nós estamos sempre evoluindo ou estacionando. De acordo com os espíritos, não existe evolução, não regredimos, né? Então, se não regredimos, se estacionamos ou se progredimos, e nós ainda nos encontramos no atual nível que nos encontramos, é melhor a gente não lembrar das vidas passadas, não é não? Bom, também tem a questão que o espírito ele renasce sempre no mesmo meio, com pessoas afins, com familiares que viveu antes, a fim de reparar e equilibrar essas relações que ficaram inacabadas, que ficaram desequilibradas, desajustadas. Na realidade, o nosso objetivo, o nosso propósito é reencarnarmos novamente com essas pessoas para que a gente possa equilibrar, né, através da lei do amor. Bom, o esquecimento passado, ele tem na realidade a finalidade de proteger o aparelho psíquico dessa nova personalidade. Seria impossível estruturar uma nova vida, uma nova encarnação, com essas lembranças simultâneas na nossa consciência de todas as experiências negativas do passado. Não teria condições do nosso psiquismo suportar. Muitas vezes, pense comigo, é difícil a gente suportar lembranças do nosso passado recente, não é não? Às vezes, fazemos algumas coisas ou fizemos algumas coisas no nosso passado que nos doem, que nos machucam, ou fizemos com outros. E nessa vida, nos sentimos já culpados, nos sentimos amargurados, temos vários conflitos sobre isso. Imagina o que seria ter acesso a todas essas lembranças passadas. Bom, esse esquecimento, ele acontece enquanto nós adentramos aqui nessa vida corpórea, porque o espírito, ele continua se lembrando, né, de todas as nossas experiências. Então, quando nós adentramos novamente ao mundo espiritual, na maioria das vezes, nós temos acesso novamente a todas essas lembranças. Outro momento que nós podemos ter acesso a essas lembranças, no momento do sono, quando nós dormimos, quando o nosso espírito está liberto. Então, aí nós podemos ter esse acesso a essas memórias, onde nós vamos entender por que nós vivemos o que nós estamos vivendo no atual momento. Quais são nossas provas, quais são as nossas expiações, né? E quais são, e qual é o objetivo de estarmos vivendo o que estamos vivendo no momento atual. No Livro dos Espíritos, que trata do escopo filosófico da doutrina espírita,
Allan Kardec sistematizou um trecho também chamado Esquecimento do Passado. Então, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais no assunto, eu indico que leia essa parte do Livro dos Espíritos, onde Kardec ele fez 7 perguntas para os espíritos a respeito desse tema. Tá? Eu não vou me aprofundar aqui em cada pergunta, porque o tempo não seria possível, mas vou dizer para vocês que das questões 392 a 399, né? Se você tiver interesse, você pode dar uma lida, que é bem interessante. E vou resumir rapidamente o que os espíritos nos elucidaram a respeito desse tema. Então, eles falaram nessas respostas sobre a bondade e a justiça de Deus, né, que apaga os nossos atos, as nossas falhas de vidas pretéritas e nos dá a oportunidade de renascer de uma maneira em que podemos fazer diferente, sem o peso daquelas recordações, fazendo de uma maneira melhor e de uma maneira diferente. Né? Ele fala também das nossas intuições, fala dos nossos instintos, da nossa consciência, que nós trazemos e que muitas vezes não nos permite que a gente repita os mesmos erros do passado. Fala também que se você quiser saber, né, como foi numa vida passada, basta você fazer uma reflexão, se conhecer, se autoconhecer, observar as suas tendências, os seus padrões de comportamento, as suas habilidades que você traz, com certeza você traz de outras vidas, né? Aquelas suas interesses, relações mais profundas, interesses por lugares, por assuntos, às vezes uma facilidade de falar determinadas línguas, uma habilidade em determinado assunto. Tudo isso nos dão pistas sobre as nossas vidas anteriores. Dizem ainda os espíritos que se nós tivéssemos lembranças dos nossos atos, nós teríamos também lembrança dos atos dos outros. E que isso impossibilitaria a nossa convivência, as nossas relações sociais. Seria o caos. Imagina o que seria você lembrar que você convive com pessoas que você ama e que essas pessoas te fizeram mal, te traíram, te mataram, te machucaram, ou que você fez isso a essas pessoas. Como seriam essas relações? Impossível, né? A gente até imaginar como isso podia acontecer. Eles também dizem que a gente pode ter lembranças espontâneas quando os espíritos superiores eles nos dão essa oportunidade de acessar. Sempre acontece por um fim útil e nunca por vã curiosidade. Na realidade, essas lembranças espontâneas, elas acontecem às vezes muito raramente, mas acontecem. Bem, depois de analisarmos e refletirmos sobre essas considerações a respeito do esquecimento passado, algumas pessoas podem se perguntar, Vera, e como fica a questão da regressão de memória? Porque, inclusive, algumas pessoas sabem que eu tenho uma formação terapêutica em regressão de memória. Então, eu gostaria de falar rapidamente sobre isso, porque é um assunto bastante extenso, deixando bem claro que o que eu vou falar aqui é sobre uma técnica, é sobre uma questão terapêutica, né, da regressão de memória, e que não diz respeito a nenhum postulado da doutrina espírita.
eu estou encadeando aqui o raciocínio, né? Se eu falei de todos os postulados espíritas que nos dizem a respeito do esquecimento passado, então algumas pessoas podem perguntar, mas e a questão da regressão de memória? Bom, a regressão de memória, ela tem validade desde que seja para minimizar o sofrimento de alguém, desde que seja como uma técnica terapêutica utilizada em consultório por pessoas especializadas, com esse intuito de minimizar o sofrimento de alguém. Jamais o de curiosidade, né? Jamais de saber, o que que eu fui na vida passada, eu fui uma rainha, eu fui um rei, eu fui uma personalidade importante, mesmo porque eu tenho que dizer para vocês que todos os acessos que eu tive a regressões, isso normalmente não acontece. Normalmente temos vidas muito comuns, muito sofridas, né? E que não tem nada de glamouroso. Bem, no livro O Homem Integral, que é um livro maravilhoso e que também é, foi psicografado pelo Divaldo Franco, da Joana de Ângeles, da série psicológica, e que é um livro que eu indico muito, a própria Joana de Ângeles fala dos casos em que existe a necessidade de um retorno ao passado, sim, né? Então, no caso de uma regressão, para minimizar o sofrimento de alguém, certo? Então, nesses casos onde a psicoterapia convencional não logra efeito, não tem resultado, em casos principalmente de fobias, de pânicos, né, onde a vida prática da pessoa, o dia a dia, se torna comprometido, se torna disfuncional, aí sim se indica a regressão de memória como uma ferramenta, um processo terapêutico de ajuda para essa pessoa, né? Mas é que eu estou falando de uma forma também bem superficial, né? E eu gostaria de terminar com um trechinho do livro Renúncia, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, onde ele diz o seguinte, eu achei assim bem forte, bem interessante esse trecho. Sem a paz do esquecimento transitório, talvez a terra deixasse de ser uma escola abençoada para ser um ninho abominável de ódios perpétuos. Forte isso, né? Mas totalmente real. Que o Mestre nos abençoe, nos dê fé, nos dê confiança para seguir a nossa caminhada em frente, porque como ele mesmo nos disse, nós nunca estamos sós. Paz e bem e boa noite a todos.